o meu marido falou o nome da ex-mulher dele dormindo, mas não foi uma vezinha, não. Foi 2 noites seguidas. E se isso não bastasse, aconteceu uma coisa que foi a cereja do bolo, sabe? Agora eu fico só pensando, eu não paro de pensar se, tipo, isso foi uma coincidência, mas não tem lógica ser uma coincidência. Você vai me dar a sua opinião aí. Ou se os dois tá tendo um flashback, né? Eu pensei que eu já tinha passado o pior com o meu marido lá no início do nosso casamento, quando a gente lutou junto por causa de um vício que ele tinha em... Inclusive, eu quero contar essa história depois, sabe? Só que aí acontece isso. O meu marido, ele já foi casado, ele tem uma filha do primeiro casamento dele, e até então ele não tinha contato com a ex-mulher, porque, segundo ele, foi culpa dela que ele entrou no mundo dessa perdição, dos vícios aí. Então, por conta disso, ele falava assim que não queria ter contato com ela para não ter recaída. Tudo que eles precisavam acertar aí sobre a menina, que já é uma adolescente, ela tem 13 anos, os dois me usavam de intermédio. Tipo, ela me ligava, ai, fala pro fulano e tal dela. E ele também, sabe? Eu que ligava pra ela e falava as coisas da menina. Só que aí, esses dias atrás, a gente tava deitada, ele tava dormindo e eu tava mexendo no celular. De repente, ele me fala o nome dela, da ex dele. Eu dei um cutucão nele assim, sabe? Só que ele não acordou, não. Ele só deu uma gemida, virou pro lado, continuou dormindo e não falou mais nada. No dia seguinte, eu perguntei pra ele, falei, que história é essa de você ficar chamando sua ex dormindo aí? Você tá maluco? Só que ele falou o seguinte, a fulana, que é a filha dele, que eu não vou falar o nome aqui, ficou reclamando da mãe dela ontem, ficou azucrinando a minha cabeça, falando que a mãe dela tá enchendo o saco, isso, aquilo. Então, deve que isso ficou na minha cabeça e por isso que eu chamei o nome dela dormindo. Eu não gostei, mas eu engoli. Só que no mesmo dia, porque, tipo, ele falou o nome dela ontem, hoje de manhã eu questionei, quando foi hoje à noite, ele chama o nome dela de novo. Aí eu falei, pô, cara, tá de brincadeira, né? Você só pode tá zoando com a minha cara, não tem condição. Acordei ele, tipo, na força do ódio, sabe? Falei, você tá de brincadeira? E ele, o que que tá acontecendo? Falei, você tá falando o nome dela de novo, cara, o que que tá acontecendo? Aí sabe o que que ele falou? Falou assim, porque eu fiquei enchendo o saco dele cedo, fiquei pressionando ele se tinha alguma coisa, sendo que eu nem tinha feito isso, e por isso que deve que ele chamou o nome dela de novo. Fiquei de cara, sabe? A gente discutiu, eu passei uns 2 dias sem falar com ele, e mesmo depois que a gente fez as pazes, eu ainda fiquei de cara, sabe? Tipo, com o pé atrás, chateada. E aí, beleza. É claro que a filha dele sempre vem pra cá, né? Os dois têm um convívio. E ela tá naquela fase que os pais dela é inimigo. Sabe, adolescente que quer fazer as coisas que ainda não tem idade. E aí a mãe vai dar conselho, a minha mãe é chata, a minha mãe tá implicando comigo. Então, ela tá bem nessa fase aí. Aí esses dias ela tava aqui em casa, sabe? Depois dessa história toda aí, do pai dela ter dito o nome da mãe. A mãe dela ligou pra ela, as duas discutiram feio no celular. Eu não sei a respeito de quê, porque, tipo, eu não intrometo, né, conversa de mãe e filha. E aí, quando ela desligou o telefone, ela virou pra mim e falou assim, quer saber, tia? Porque ela me chama de tia. Eu não queria contar nada pra senhora, não, mas o meu pai agora vive lá em casa visitando a minha mãe. Gente, eu gelei. A minha pressão caiu tanto que se eu não tivesse sentado, eu que tinha caído, sabe? Minha boca ficou branquinha. E eu, quê? O meu pai não sai lá de casa agora visitando a minha mãe. Aí eu fui questionar pra ele. Ele falou assim que isso era pirraça dela, porque ela queria ir num show aí, sei lá de quem, e a mãe dela não queria deixar, né? Porque ela só tem 13 anos. E ela meio que pra se vingar, falou isso pra mim. Porque ela sabia, né, que eu ia brigar com ele. Só que, tipo, eu falei, cara, não tem condições. E aí a gente brigou feio, ele falou assim que eu não deveria dar ouvidos pra ela, porque eu conheço muito bem, eu sei a fase que ela tá passando, que eu tava procurando motivo pra gente poder brigar, tá. Aí depois ela voltou aqui, né, e eu peguei e fui conversar com ela, mais calma, falei assim, olha, me conta a verdade.
Seu pai tá aí na sua casa mesmo? Porque assim, gente, se eles tivessem um contato dele lá pra falar sobre a menina e tal, desde quando a gente casou, só que não, como eu falei, eles não tinham contato. Então, tipo, se ele realmente tá ciscando lá, é porque alguma coisa de errado não tá certa. Aí eu fui questionar a menina, né, se realmente estava acontecendo isso. Ela desconversou. Ela vem com um papo todo torto, falou a mesma coisa do pai dela. Falou assim: não, tia, desculpa, eu tava com a cabeça quente porque eu queria ir no show, a minha mãe não deixou, mas isso é mentira. E aí a gente vem brigando muito por conta disso, porque sempre que eu toco nesse assunto, ele fica na defensiva. Ele joga a bola pra mim como se eu que tivesse errado, eu que tô caçando um motivo pra gente brigar. Só que, gente, se fosse só o fato da filha dele ter dito isso, eu até acreditaria que ela tava falando isso pra poder se vingar, porque eu sei que ela tá custosa, mas é muita coincidência, né? Logo em seguida, das 2 noites que ele falou o nome da mãe dela, ela me aparece com essa, aí vocês me dizem se tem ou não tem caroço nesse angu. Tipo, eu ainda tô aqui, sabe? A gente briga, discute, ele dorme no sofá, eu choro, mas é claro que eu não vou engolir, gente. Eu vou a fundo, sabe? Eu quero que ele me fala, eu vou na casa dela, eu vou sentar, eu vou conversar também, mas, tipo, eu só quis dividir aqui com vocês, porque, sei lá, de repente eu tô ficando doida, né? Mas eu sei que não. Me diz aí a sua opinião, o que você acha dessa palhaçada toda? Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Sem querer colocar a lenha nessa fogueira, mas já colocando, gente, realmente é muita coincidência, né? E no fundo, pelo que ela falou aí no final, ela mesma já sabe de toda a verdade. Eu acho que é porque quando a pessoa sabe que o outro, que o companheiro, a companheira tá traindo, tá fazendo alguma coisa de errado, parece que ela quer ouvir da boca dele, né? Pra, tipo, eu não sei, mas é essa sensação que eu tenho contando essas histórias, que tipo, ela quer ouvir da boca dele, mas quando ela chega num ponto que ela sabe que ele não vai assumir, ela acaba desistindo e, né, no final se separando, porque na minha opinião, tá mais que claro do que tá rolando aí nessa história. Mas enfim, deixa aí a sua opinião, que você sabe que me importa muito. Curte, comenta, compartilha pra gente crescer cada vez mais. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Se você quiser me enviar a sua história, e eu peço para que você me envie a sua história para eu dividir aqui, né, com todos nós, uma história de superação, uma história que marcou a sua vida, é aqui no e-mail que tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso, um beijão. Fica com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.